Muito boa tarde, edição número 22, dia 6. Mandar os parabéns aí para o Neto Alves. Pedi aí ao Oranil para botar a imagem. Neto Alves, meu irmão. Vai revelar também o time que eu torço aí, né? Não podia faltar essa imagem. Meu irmão psicólogo, 38 anos, que mora em São Paulo. Fez aí 38 anos. Mandar uns parabéns para ele, tá lá em São Paulo. Tá bom, tira a imagem, Orenilton. Alô, você no Spotify, no YouTube, no Instagram, galera no Facebook. O convidado de hoje aqui, Neto Ribeiro. Neto Ribeiro aí que tá vindo aí de novo aqui no nosso programa do Jornal O Povo aí, trazendo aí uma notícia importante aí sobre o sócio torcedor do Ceará. Daqui a pouco ele vai destrinchar. Ézio Rodrigues e o Diego Pereira. Eu aqui, Carlos Emanuel, apresentando, e vamos ter a enquete de hoje. Neymar pode ser ainda o melhor do mundo? Você dá a sua opinião aí, se ele ainda tem condições de ser o melhor do mundo. E no finalzinho lá do programa nós vamos debater sobre isso daqui a pouco. Lembrando que a Rádio Classista é uma iniciativa da FETRACE, Federação dos Trabalhadores, Empregados e Empregadas do Comércio e Serviços do Ceará. Presidente da FETRACE, Francimar Silva. Secretário de Comunicação, Luiz Neto. E técnico responsável, Orenilton Vidal. Mandar um alô aí para Liduína Ramalho, dando boa tarde a todos. Ela está acompanhando aí com o Tarcisinho. Ele vai vir na próxima semana aqui no nosso programa. Também tem uma surpresa para ele aí. Já conseguimos aí aquela camisa do Ferroviário que ele pediu aqui. Próxima semana ele vem receber aqui no estúdio, viu? Nosso companheiro deu, né, Orenilton? Como é o nome do nosso companheiro lá? O Valdênio deu a camisa. Próxima semana ela vai receber aqui. O presidente do Sintrafol deu a camisa. Próxima semana recebe aqui no nosso programa. Boa tarde, Neto Ribeiro. De volta aqui ao programa Bola no Rádio. Boa tarde, amigos que acompanham aqui o nosso programa Bola no Rádio. A gente está aqui hoje para falar sobre futebol cearense, mas também vamos falar sobre futebol internacional, especificamente sobre o Neymar, né? Então fico muito feliz por esse convite e mais uma vez estar aqui participando ao lado de vocês. É isso aí, recebendo ele, Diego Pereira, nosso futuro professor de Educação Física e também futuro treinador de futebol, né, Diego? Boa tarde, é um prazer estar aqui novamente, falar sobre uma das melhores coisas da vida, né, que é futebol. Boa tarde. Alexandre Castro, grande Ézio, sou seu fã, Ézio. Oba, obrigado aí, hein, pelo elogio. Vamos lá, falando aí a respeito do que rolou no futebol aí cearense, também as notícias, né? Às vezes são um pouco agradáveis, outras são. Mas vamos lá, vamos tocar a bola aí que atrás vem gente. Vamos lá. É isso aí, gente, falando em notícia, a gente tem uma notícia aí, notícia triste, né? Aquele jogador André Balado, acho que vocês todos já estão sabendo, 42 anos, teve um infarto. Jogador aí que passou pelo Atlético Mineiro, Fortaleza também e casa, né? E fez esse gol Ceará aí. Também, Ceará também fez esse gol aí pela Libertadores em cima do Boca Juniors. Vamos ver aqui o gol que ele fez. Libertadores não, Copa Conmebol em 2000, né? Não sei se vocês se lembram desse gol, que classificou o Atlético Mineiro para a fase seguinte. Foi o gol dele, acho que foi em 2000, né, esse gol aí? Isso aí, mano. Um cara que sempre teve uma vida, né? Como podemos dizer, intensa no futebol. Principalmente ali na época de Palmeiras, né, que foi onde ele apareceu mais, né, na imprensa. Depois veio jogar aqui no Ceará, no Fortaleza, teve numa campanha que foi uma das campanhas que o Icasa fez, né, na época que estava na época boa, né, ali em segunda divisão e tudo, participou da campanha. Infelizmente aí sofreu um ataque fulminante, né, na cidade dele de Uberlândia, que é de lá. E deixou aí uma mulher e uma esposa e 2 filhos, né? Mais uma vez, né, como eu disse, ataque fulminante. Então, pessoal, a gente começar a olhar essa questão do nosso corpo, né, mano? 42 anos, mano. Pode ser que pro futebol seja velho, mas para uma sociedade é uma pessoa muito nova que se foi. Neto Ribeiro, aí, você chegou a acompanhar alguma coisa desse jogador? Não, assim, eu acordei hoje um pouco tarde. Quando eu fui ver o grupo do Esportes, né, do jornal, a gente tinha a informação de que ele havia falecido. Tem até uma aspa dele aqui, porque a gente ficou na dúvida de como tratar o André, né? Porque como chamar. O Balada, ele pode ser André Neres, né? Isso, acho que é André Neres. Neres. Isso, André Neres.
E aí a gente ficou nessa questão, o Bruno Balacó levantou essa questão para saber como a gente chama o jogador dessa forma. É André Neres? Aí se você chamar André Neres, você talvez não conheça ele pelo esse nome. Você vai chamar ele de André Balada, pode ser um nome pejorativo. E aí tem até uma aspa dele aqui, quando ele deu uma entrevista ao UOL, falando assim: ser chamado de balada é algo que pegou. Na época do Palmeiras eu ia muito para a noite quase todos os dias. Não só em véspera de jogo, só não ia em véspera de jogo, porque concentrava. Aí o pessoal começou a me chamar, pegou no Brasil todo e não teve como tirar. Fiquei muito conhecido por isso até hoje. Muita gente me pergunta na rua e ninguém sabe quem é o André. É André Balada. É isso aí, lamentar esse jogador, né? Eu queria só pegar aqui informação. Como o próprio Neto falou, né? Que pegou assim de sopetão essa notícia. Eu quero dar meus créditos ao site Miséria, ao qual é um site da região do Cariri, né? Ele que, como ele disse, jogou no Em Casa, foi lá via através do grupo do WhatsApp, né? E começa a dar os prêmios e também vai um alerta também para você, né? Vamos começar a cuidar da saúde. Eu mesmo também serve de alerta para mim, né? É isso aí. Outra notícia que veio até mim, da nossa ouvinte Liduína Ramalho, foi do torcedor do Ferroviário José Teixeira da Silva, 36 anos, que foi fazer um mergulho lá na praia de Rendinha, na zona norte de Natal, e mergulhou 18 metros de profundidade e sim, acabou morrendo afogado, né? Ele tá aí a imagem dele com o filho da Liduína, falando aqui, ó: meninos, perdemos um grande amigo ontem, um grande torcedor do Ferroviário, Neto Teixeira. Ele ajudava muito ao Tarcísio. O Tarcísio é o filho da Liduína, que ele vem na próxima semana aqui. E a gente lamenta essas mortes e segue a vida, né, pessoal? Agora vamos continuar falando aqui do Fortaleza. A Liduína Ramalho ressaltando: o Neto morreu fazendo o que ele gostava, pescando em Natal. É lamentável, né, essa morte, mas vamos dar continuidade ao programa, falar aqui sobre o Fortaleza, que jogou na noite de ontem e venceu de 5-0 o Atlético Cearense. Gol do Edson Cariús, Paulão, Oswaldo 2 vezes e Bruno Melo. 100% de aproveitamento no Cearense 2020, um público para 11.178 pessoas. Grande jogo aí, tivemos aí essa vitória do Fortaleza. A estreia do David Corrêa, né, 24 anos, meia, na ponta esquerda, da base do Vitória. Cruzeiro, foi campeão pelo Cruzeiro, campeão baiano em 2016 e 2017, campeão mineiro em 2018 e 2019, e da Copa do Brasil 2018 deu um passo para um dos gols, não foi, Neto Ribeiro? Foi sim. O David ele entrou ontem e já mostrou para o que veio. Quase que ele fazia um gol, o primeiro lance dele no jogo, ele conseguiu meter a bola na trave. Ele é um cara muito bom, eu acompanhei ele no Cruzeiro bem antes de o Rogério Ceni assumir o time. Já estou participando aqui da enquete, chegou para mim, eu já botei. Então, Fortaleza ontem, falando já sobre o jogo, não teve dificuldades, né? Você pode perceber no primeiro tempo que, embora o placar tenha sido 1-0 no primeiro tempo, se não me engano, e os outros 4 gols vieram na etapa final, Fortaleza sempre foi superior na partida, né? O Atlético ele tinha como principal objetivo contra-atacar. Raimundinho colocou 2 linhas de 4 jogadores no esquema 4-4-2, mas o Rogério Ceni também entrou com esse esquema, então ele jogou espelhado. E o grande diferencial foi porque o Wellington Paulista chamava a atenção do zagueiro, o Carlinhos estava mais atrás. Então, o Diego aqui, vai ser treinador, ele deve saber bem essa questão. Porque o Wellington Paulista ele tem essa característica de ser o pivô. Ele faz as jogadas para os extremos passarem. Só que ontem não tinha extremos. Então, o esquema do Fortaleza, ele colocou o Romarinho, o David, tem outro que estava lá também, que estava no banco de reservas. Era o Romarinho, que depois entrou o Romarinho, aí tinha o Cariús, deixa eu não me engano. Não, que estava na reserva, nos extremos. Acho que eu lembro, o Romarinho e o... Eu lembro do Romarinho e o David, tem um terceiro, não sei se era o Oswaldo, acho que não era o Oswaldo, sim, Oswaldo, porque foi até o Oswaldo que no segundo, quando entrou na partida, incendiou, fez 2 gols ligeiro, eu tava acompanhando, não tava assim, acompanhando a partida, acompanhei depois que eu vi o vídeo o vídeo da partida, vi como o Fortaleza jogou, né? Agora esse é o bacana do time do Fortaleza, treinado pelo Rogério Ceni.
Você mesmo falou que o time entrou espelhando com o time do Atlético, né? Jogou com 2 centroavantes fazendo um esquema em forma de losango, na qual o argentino, né? Como é o nome dele? O Vázquez era o armador, para depois mudar para um esquema de 4-2-4, botando o Vázquez na ponta, Osvaldo na outra, deixando o Cariús e o Romarinho ali para fazer ser os dois da frente. Quer dizer que o time do Fortaleza tem variação de jogo, isso ajuda o técnico e piora para os adversários. Por quê? Porque à medida que o jogo foi indo, o Fortaleza de 4-2-4, botando o Vázquez na ponta, Osvaldo na outra, deixando o Cariús, né? Não tá nem com um mês que fez pré-temporada. O resultado está em campo, um time correndo, um time tendo uma intensidade de jogo e aplicação tática. É verdade. Mas apesar de tá só um mês que tá treinando, mas menos de um mês. Menos de um mês, mas quase todo mês. Se você for olhar, o Fortaleza tem um elenco mais formatado, que tá junto há mais de um ano, né? Mas agora pensa comigo, ô Carlos, um time que voltou de férias, os jogadores voltaram de férias, total. Você ter esse trabalho físico, esse time correndo, porque você sabe que o 4-2-4 é um esquema que sacrifica muito a parte física. Então, aí fica um joia para o Fortaleza, para o Rogério Ceni, para a comissão técnica e a parte dos preparadores físicos e os jogadores que se comprometeram durante as férias, né? Tá procurando manter um pouco de forma e o resultado tá aí em campo. E aí, Diego Pereira, o Fortaleza vai agora para uma maratona de jogos, vai enfrentar o Santa Cruz aí pela Copa do Nordeste, ainda tem a viagem desgastante para a Argentina, né? Você acha que o Fortaleza tem condição de aguentar esse ritmo aí? Essa alternância de elencos que jogadores que o Rogério Ceni está fazendo, testando alguns jogadores, tá? É uma boa, acho que você acha que já tem visualizar um time assim titular já do Fortaleza nesse momento? Bom, eu acho que é importante ele revezar, rodar o elenco, porque os jogadores não chegaram no ápice físico, né? A temporada começou há poucos dias, 2 semanas, 3. Eu acho que com o tempo ele vai... Acho que ele sabe a base, né? O time titular dele. Ele vai mudar algumas coisas no decorrer dos jogos. Ele muda também, né? Às vezes, dependendo do adversário, muda um jogador, uma função. Eu vejo como importante ele rodar o elenco. Mas eu acho que ele vai com o time titular contra o Santa Cruz na Copa do Nordeste. E tem que ir também contra o Independiente, né? Porque é o jogo mais difícil até aqui. É um jogo na Argentina, a torcida do Independiente, né? Apoia muito. E ele tem que ir com força máxima mesmo. E no jogo de ontem, o Fortaleza jogou com o Max Wallaf, né? Um goleiro aí, que é o terceiro goleiro. Jogou Bruno Melo, Paulão, Quinteiro, que não levou o vermelho no clássico. O Rei tá fora da Copa do Nordeste contra o Santa Cruz. Michel, o Bonilha, o Tinga, Marlon, Mariano Vázquez, Cariús e o Wellington Paulista, a equipe do Fortaleza. Aí o Fortaleza está rodando os goleiros, né, Neto Ribeiro? Dando chance a todos os goleiros para testar realmente. Tá rodando e precisa rodar, porque o Max Wallaf é um bom goleiro. Ele foi cogitado inclusive no Ceará, na época em que o Ceará precisava de bons goleiros, né? Ele foi cogitado a ser contratado pelo Alvinegro de Porangabuçu e não foi para o Ceará, diga-se de passagem, porque ele não quis. Ele tinha uma proposta muito vantajosa para ele. Ele preferiu ficar no Fortaleza. Falando ainda sobre o jogo de ontem, o Wesley OK falou sobre a parte física. Pesa mesmo você colocando um 4-2-4 no começo do ano com os dois extremos, Osvaldo, Romarinho, você perdeu o Edinho e aí você tem que contratar outro jogador para entrar nessa função. O Fortaleza trabalha muito com velocista, né? Isso, trabalha muito. O Rogério está improvisando o Mariano Vázquez naquela posição, mas o Mariano ele não é dessa posição. Ele é um cara que articula mais no jogo, embora ele tenha a capacidade de jogar um pouco mais à frente do que o articulador, como o Thiago Galhardo jogava no Ceará na época. Ele não tem essa capacidade de invadir a grande área, pisar dentro da área, como os caras falam hoje em dia, mas ele tem a capacidade de articular e atacar também e oferecer perigo ao gol do adversário. Eu acho ele parecido com o Arrascaeta, apesar que o Arrascaeta, devido às proporções, o Arrascaeta ele consegue jogar
Não, tô falando. Não fale do Flamengo, né? Tem um torcedor do Flamengo aqui, ó. Não, é porque é uma questão de comparação fácil, porque o Arrascaeta é um jogador cerebral, arma, faz o jogo, né? Eu tô dizendo, devidas proporções. E o Vasquez está jogando muito bem essa temporada. Eu acho que o Rogério ele percebeu que o Vasquez tem capacidade para ser um jogador mais protagonista do time, porque no clássico rei contra o Ceará o melhor em campo foi o Vasquez. O Vasquez, ele deu passe pro gol do Oswaldo, mas ele também articulou o time de uma forma diferente. E vale ressaltar, ontem, não é? A gente não pode dizer que o Ceará, ou Fortaleza, desculpa, tá? O Fortaleza contra o Ceará não jogou com velocidade, ele jogou com muita velocidade. Assim como ele jogou com velocidade ontem. Não é porque o esquema era diferente, você não tinha os extremos Oswaldo e Romarinho de início do jogo, que não deu para eles jogarem. Porque no 4-2-4 você tem que retrair os dois volantes. Os dois volantes eles precisam ter um controle de jogo muito grande, porque se o Fortaleza ficar jogando sem a bola, pode ser que ele tenha perigo. Ontem contra o Atlético, ele jogou com a bola e a velocidade veio dos pontas. Xinga e Bruno Melo apoiam muito também. E aí o Bruno Melo, que foi um dos que fez gol na partida. Acho que às vezes, só alguns momentos da partida, quando eu assisti o vídeo, que o Fortaleza exagerou nas bolas levantadas na área, mas também se consiste pelo sistema de jogo, porque mesmo sendo um 4-4-2, como o nosso amigo Neto falou, os laterais foram fundamentais, né? Eles avançavam muito e aí tinha que ter o trabalho dos volantes em fazer a cobertura. Só mandar um alô aqui pro Valdinei Santos, manda alô pra galera do Montese, a Rua do Sal. Celso Souza, vai levar P lá na Argentina, a menina Estela, a torcida do Fortaleza aí falando. Leudo Silva falando do Ceará, que não ganhou nem do Pacajus. E em relação ao... A gente vai já passar pro outro time do estado do Ceará, mas falando do Fortaleza ainda, eu achei que esse jogo, em relação essa vitória, a maior vitória do Rogério Ceni, né? Desde que ele assumiu o Fortaleza, 5-0, maior placar que ele desenvolveu, mas também você tem que analisar que o adversário permitiu a equipe do Fortaleza exercer o futebol. A gente vai já passar deixou espaço para o Fortaleza jogar. Eu acho que deixou muita liberdade, e deixando liberdade para os jogadores desse nível, é muito difícil eles não marcarem, né, Diego Pereira? Porque Fortaleza joga com 4 atacantes, né? E ele pegando um time que dá espaço para ele, fica até mais fácil para ele no momento defensivo, porque é um 4-2-4 com a bola no pé, mas quando perde a bola para se defender vira um 4-4-2, né? Então, ontem teve essa facilidade para ele, né? Aí a qualidade ele acabou se sobressaindo mesmo. E o gramado também ajudou muito, apesar do gramado ainda não estar 100%. E na coletiva ontem o Rogério Ceni falou muito sobre isso. Ele falou que tem que preservar o gramado do Estádio Castelão. Evitar fazer aquelas copas de férias, aqueles amistosos, até shows. Ele falou também evitar fazer o pré e o pós-jogo ali, aquele pré-aquecimento. Ele pediu para tanto o Ceará como o Fortaleza evitar. Eu achei interessante a fala dele em relação a preservar o gramado do Castelão, porque é um ano todo pela frente, né, Neto? É o volume de jogos também, né? É um volume de jogos muito grande. Inclusive eu moro perto do Castelão, acompanhei de perto essa obra. Toda noite passava por lá e o estádio estava com as luzes acesas, porque eles estavam reformando o gramado da Arena Castelão. E eu estava pensando no seguinte, certo? O gramado do PV é horrível. O Chamusca já falou que o gramado é horrível, tem 45 tipos de grama, ele brincou, né? Mas é verdade, a grama do PV ela não é boa e isso é histórico. Então, o Palmeiras, por exemplo, lá no seu Allianz Parque, ele transformou a grama dele em natural para sintética. E a grama sintética, a gente está acostumado com esses societies que invadiram a cidade de Fortaleza, a ver a grama sintética de uma forma diferente, uma forma, tipo, você joga, né? Grama sintética, eu jogo toda quinta-feira, grama sintética, segunda-feira também com o pessoal do jornal. Isso aqui não joga faz uma eternidade. Tem um tempinho, mas eu acompanhando agora o sintético, pelo amor de Deus, hein, mano? Se o cabo leva uma queda e você joga 8 horas da manhã no sintético, tu não sabe são que esses dois pontos que eu vou abordar especificamente. Por quê? Porque o gramado sintético que a gente está acostumado a jogar aqui, viu, Diego? Ele tem uma borracha, que é aquela borrachinha preta, e aquela borracha preta esquenta, ela retém calor. Coisa preta retém calor. Que tem na areninha, né? Isso, exatamente, os que tem na areninha. Retém muito calor.
E o gramado do Allianz Parque, ele é uma grama que tem memória, ou seja, além de você pisar e ele voltar, como é a grama natural, ele tem umas borrachinhas diferentes, que fazem com que, além do jogador dar o carrinho e se jogar, vamos supor, e não se ralar, porque você queima, porque queimadura. Tu já levou, não, a queimadura dessa, meu Deus, mas... Eu jogo no gol, então geralmente minha perna esquerda aqui, que é o meu lado bom, o lado forte, que todo mundo tem, né? Fica dolorido. Lado direito, é só lado direito, é só vou pro lado direito. Vai dar o chute pro lado direito que eu não pego não, mas no lado esquerdo eu tô lá. Então queima mesmo. E nesse gramado do Allianz Parque parece que não queima. Custou 8 milhões de reais tudo. Então a proposição que eu faço, o pensamento, né? Existem 2 gramados e isso a FIFA já permite. Alguns gramados, inclusive da Copa do Catar, vão estar com grama sintética. Né? Então, os gramados da Holanda são a maioria, principalmente esses locais onde o frio é muito pesado. Mas aqui não tem frio, né? A gente está passando por um momento de frio, mas aqui não tem frio. Mas a grama do gramado Castelão, a grama do gramado é ótimo, né? A grama do Castelão, ela tem uma grande quantidade de jogos. Então, a proposição que eu faço é, por que não pensar em colocar um gramado sintético aí também? Porque se você pode ter um jogo prejudicado por conta disso. Já imaginou se não tivesse feito algum tipo de reforma no gramado da Arena Castelão? Ele ficaria com uma coisa horrível. Mas, o Rogério já reclamou também. Mas, Neto, quando você fala na questão do gramado, você transformar o Castelão em gramado sintético, você também vai diretamente estar falando, por exemplo, de Ceará, Fortaleza, porque, por exemplo, você sabe que eles treinam em grama natural. E aí, quando você vai trabalhar por uma grama sintética, aí você vai ter que requer investimento, requer trabalho, requer adaptação. Não é algo agora, sabe, Écio? Eu acho que precisa ser algo acordado. Estudado. Você senta com o clube, Fortaleza e Ceará, que inclusive renovaram a concessão da Arena Castelão, né, com o governo estadual. Você senta com eles e fala o seguinte: olha, gente, a gente tem essa realidade, vocês vão fazer. São 38 jogos só de Série A. 38 jogos. Porque você tem 19 de um e 19 de outro. 38 partidas. Isso dependendo do que pode vir a mais. Isso, exatamente. Você tem Copa do Nordeste, você tem Campeonato Cearense. É impossível ter Campeonato Cearense. Né? Você tem Copa Sul-Americana do Fortaleza contra o Independente, que vai ser Você aqui. tem Copa do Brasil, Copa se as duas equipes avançarem mais longe. E o detalhe a gente está falando de jogos de futebol, porque se você for pensar, existe a possibilidade de você fazer shows. A gente teve poucos shows dentro do Castelão, né? Teve o show da Beyoncé, teve o show do Roberto Carlos. Elton John. Não, do Elton John, mas Paul McCartney foi o melhor. Graças a Deus são coisas que a gente não tem tanto costume. Porque o pessoal utiliza o espaço da Arena Castelão, que envolve estacionamento e etc. Mas, especificamente, a gente tem uma quantidade muito grande de jogos que pode atrapalhar. Então, é preciso pensar. O Rogério já reclamou da qualidade da grama. Falou. Que, inclusive, Fortaleza trocou a grama do PC, né? É porque eles fizeram uma grande reforma ali para poder fazer um bom trabalho. Não só o gramado, mas o sistema todo, né? Até a gente teve a questão das uma conta, né, vaquinha que eles fizeram lá, que o Rogério sempre deu uma certa quantidade. Fortaleza trabalha para isso. Eu acho que o Rogério ele reclamou com razão, porque desde que eu conheço como torcedor, o gramado do Castelão nunca foi essas maravilhas todas, não. Se você vê a gramado na área do goleiro, quando você vê no final da temporada, tá lá. Ela como se fosse, vai ser na areia. Viu, só para completar aqui, antes de a gente mudar o assunto, a grama do Castelão, ela se chama Bermuda Celebration, era a mesma que era colocada na Allianz Parque e a mesma que o Camp Nou utiliza no seu estádio. Então a qualidade de primeira qualidade, né? O Luiz Carlos Ferreira, eu queria saber dos integrantes da bancada 2 perguntas. Não sei se vai dar tempo, tem que ser muito rápido, que a gente tem que passar pro Ceará, né? Pergunta se o Rogério Ceni é o maior treinador da história do futebol cearense e se o sucesso do Rogério Ceni causa mais pressão ainda para os técnicos que vêm comandar o Ceará. Abraço a todos e ligado daqui de Curitiba, no Paraná. Deve estar muito frio lá, né? Um dos maiores, sim. Eu não posso dizer que seja o maior. Eu também não tenho propriedade para dizer que foi o maior, não. Liduína Ramalho, meninos, coitado do Atlético, um time pequeno, meu Deus, tive foi pena. E ela continua, a grama do PV está muito grande, prejudica qualquer time que joga. Vamos responder essa pergunta já na parte aqui do Ceará, falando do noticiário do Ceará, que sofreu para vencer ontem o Pacajus por 1-0. Aquele gol do Klaus, o Klaus está se tornando decisivo aí, gols de cabeça. Né, dele. Segundo jogo seguido, né, que ele faz esse gol. E o Ceará teve
poucas chances, o Agel Fux ali, alvo da torcida no final do jogo. A torcida realmente escolheu alguém para Cristo e foi o Agel Fux nesse começo de temporada, né? Com um empate e uma vitória, o Vozão é o vice-líder. E a gente vai falar um pouquinho dessa partida, começando aí com você, Diego Pereira. Essa partida de ontem, mais um sofrimento para o Ceará, se bem que mudou o time, é um time alternativo, né? É verdade, mais uma partida ruim do Ceará. Com muita dificuldade na criação para armar as jogadas. Fez o gol com 15 minutos do 16, primeiro tempo, 16. E depois teve poucas chances. O Pacajus também teve chance, chegou. Eu acho que a gente fala muito que é começo de temporada, que voltaram agora os jogos, mas não me agrada o Agel mesmo, sabe? Não tem variação, não tem boas ideias, não mexe bem no time. É difícil entender o que ele quer esse Ceará, né? Porque pelas contratações, pelo elenco do Ceará, acho que o Ceará poderia estar jogando o melhor futebol. E um futebol até de propor o jogo mesmo. Não sei. Porque ele tem aquela ideia, né? Mais pragmática, mais reativa de ideia de jogo, né? Mas eu acho que talvez seja o caso que o elenco não combina com o técnico. E o técnico não combina com o elenco. Mandar um abraço pro Éder Freitas, grande Éder Freitas aí, nosso amigo. Analce, piloto de kart, o cara já foi fisiculturista. O Éder Freitas tá acompanhando nosso programa aqui, Bola no Rádio. E também dá um abraço, né, porque ele lançou, né, um jornalzinho na largada dele. Isso. Lançou na largada um jornal aí sobre automobilismo, sobre o futebol também. E esse jogo aí teve também o mérito do Pacajus, né, que conseguiu ali travar o jogo, o mérito do Juninho Cearense, conseguiu ali travar o jogo no meio de campo, Neto Ribeiro. Conseguiu ali o Michel, né, jogando ali um futebolzinho, Wesley também ali pelos lados. Conhecido como Wesley Pimbinha, hein, passou pelas categorias de base do Fortaleza. O Wesley, quem assim acompanhou o jogo pela TV ontem, viu que ele estava ouvindo ali a conversa do treinador do Ceará, Agel Fux, tudo que o Agel falava, ele levava a conversa lá pro seu time, né? Ali do Ramalho, semana passada, além da grama ruim, também teve a arbitragem que prejudicou muito o Ferroviário, tem que ser melhor cuidado o gramado dos estádios. E essa partida o Eduardo não conseguiu muito se destacar não, aquele lateral do Ceará, né? Não foi muito bem não, né, Neto? Eu acho que é muito primitivo ainda pra gente falar do Eduardo, porque ele mal jogou a temporada, né? Porque eu acho que, se não me engano, é o primeiro jogo dele, porque é o mês do Ceará, o jogo onde ele sai de titular. Samuel Xavier é indiscutível, talvez um dos melhores laterais aqui do Nordeste. Indiscutivelmente o melhor lateral direito do estado, né? Ele não tem muita concorrência com o Gabriel Dias, que é um bom lateral, inclusive, mas não é lateral de origem, e com o Tinga, que a torcida do Fortaleza, inclusive, não é muito fã. Mas a gente precisa falar exatamente sobre isso que o Diego falou, né? Primeiro, o Ceará vem de 2 maus técnicos. Por mim, o Anderson Moreira estava lá até hoje, porque do Anderson Moreira para o Adilson Batista existe um abismo colossal. A gente não consegue ver o fundo desse abismo, porque é um treinador que tem capacidade para controlar o time, tem um entendimento de jogo, ele consegue ver o jogo muito bem. O Graziani, inclusive, o Fernando Graziani, até fala que quando o Anderson Moreira quiser encerrar a carreira, ele pode ser um grande comentarista, porque ele tem uma visão de jogo interessante. Você sai do Anderson Moreira para o Adilson Batista, eu falei Anderson Batista, mas é Adilson Batista, ele é um treinador que... lunático, eu não sei o que é que aconteceu com o Adilson Batista. E aí você sai do Adilson e vai para o Agel Fux. Do Anderson pro Adilson existe um abismo colossal que não dá para ver o tamanho. Mas do Anderson para o Agel Fux existe não só um abismo, mas um outro planeta de diferença entre um canto e outro, porque são 2 treinadores totalmente diferentes. Neto, só para conceitualizar o que você está falando, o Carlos Simplício diz, só falta o Vozão contratar um bom treinador. Precisa. Assim, é claro que a gente precisa dar tempo para o treinador trabalhar, mas só que o Agel não casa com o elenco do Ceará. O elenco do Ceará é um elenco que tem o Ricardinho, que controla bem o jogo. Entrou bem ontem, né? Muito bem. O Bachola, que controla bem o jogo. O Wesley, que controla bem o jogo, que gosta da bola no pé. Aí você prefere colocar um treinador que prioriza um jogo mais reativo. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês, amigos que estão acompanhando aqui o programa. A Agel Fux treinou o Internacional.
O Internacional, depois que ele foi treinado pelo Agel Fux, que o Agel inclusive ganhou um campeonato gaúcho no Inter. E uma Recopa Gaúcha também. Exatamente, ele foi bem no Internacional. Mas depois, a gente esquecendo o título e olhando o jeito de o time jogar, que é importante a gente fazer isso, percebe-se que era um time totalmente reativo. O goleiro dava um chutão, o cara cabeceava a bola, eles iam pra cima no abafa, recuperava a bola dentro do campo do adversário e conseguia fazer o gol. Quando o Agel saiu de lá, sabe quando eles Internacional, conseguiram tirar o vício de jogo com o Odair Helma. Ele foi para saiu o Agel, entrou Paulo Roberto Falcão. Com a ideia de jogo de você pensar. E foi na época que o Inter caiu, viu, gente? Só pra deixar claro. Paulo Roberto Falcão entrou tentando dar um ritmo diferente de jogo, não conseguiu. Trouxeram o Lisca, não conseguiu. No ano seguinte colocaram o Odair Helma para ser o treinador. Ele subiu o Internacional e depois veio com... Aliás, teve o Guto Ferreira também nessa brincadeira, né? No Internacional. Teve sim. Isso, mas aí você tem o Odair Helma sendo o cara que conseguiu dar um jeito diferente pro Inter. E aí, hoje você tem o Ceará nessa situação. Eu acho muito perigoso você ter um Agel Fux dentro do time. Ele é um cara que deu certo, até certo ponto com o CSA, mas ele foi muito carregado pelo Jordi. Muito carregado pelo Jordi. Ele não perdeu jogos por causa do goleiro Jordi. Só dar um alô aqui pro Eder Freitas. Obrigado pelos alôs, amigos. Segue as informações do jornal. Será lançado amanhã. Lembrando que vem aí o jornal Na Largada, versão impressa e digital. Notícias sobre automobilismo, curiosidades, entrevistas, cavalgadas, atletismo, fato histórico nos esportes. Enfim, o jornal traz um amplo panorama. Lançamento, sexta-feira, dia 7, na Festa dos Melhores do Automobilismo, lá no Autódromo do Vigílio Távora, no Eusébio. Distribuição gratuita. O coordenador do projeto, diretor comercial, é o Eder Freitas, aí na Largada, nosso grande amigo Eder Freitas. Se o Ezio puder dar uma carona, quem sabe a gente comparece lá, né? E falando mais sobre o Ceará, eu sei que vocês querem falar sobre o jogo, mas eu queria dar só uma corridinha aqui, porque eu queria aproveitar a presença do Neto Ribeiro e pedir para colocar aí sobre o sócio torcedor, né, do Ceará. Foi lançado um novo sócio torcedor do Ceará, um programa sócio torcedor aí com 6 modalidades. Quem vai explicar melhor é o Neto Ribeiro. Direito a dependentes, check-in obrigatório, vender experiência e não ingresso, né? Foi o que o nosso amigo aqui colocou. 6 planos, que no caso são aí o Vozão de Ouro, dá direito a 3 pessoas e 2 crianças. A gente tá vendo aí, ó, na tela, desculpa o mais querido, já, né? Carla. A gente tem 3 de um lado, 2 do outro. A conta não bate, não dá 6, né? É claro. Explica mas é melhor porque a gente tem um consulado. A gente tá aí um consulado, campeão da popularidade, o mais querido, Vovô de Ouro. Tem o time do povo, são 5, né? Mas a gente ainda vai ter um outro plano que vai ser lançado, que é o plano, aliás, que já foi lançado, que é o plano Kids. Então a gente tem 6 modalidades desses planos. Então pode continuar falando aí daquela... Não, é porque pra quem tá... Foi lançado ontem à noite, né? Quarta-feira. Então o Vovô de Ouro dá direito a 3 dependentes e 2 crianças de 12 anos. O mais querido, 2 dependentes e 2 crianças. O campeão da popularidade, um dependente e 2 crianças. Eu queria que você explicasse melhor essa questão do Migra Sócio Torcedor, o alcance de 35 mil para o do pré-cadastro, e também essa questão do check-in, quando o cara vai pro estádio agora, ele é sócio torcedor. Se ele não fizer o check-in, ele perde ingresso? Vamos lá, vamos por partes, tá? Vamos primeiro aqui falar sobre o Vovô de Ouro, que é o plano top, que pode ser comparado com o plano ouro do antigo sócio torcedor. O Vovô de Ouro ele vai te dar a possibilidade de colocar 3 dependentes. Como assim os dependentes? Vamos supor, você é o Escuta sócio. Aí, Ed, pelo amor de Deus, pra ver se tu faz aí o sócio, pelo amor de Deus, Aí. frequentar os estádios. Você quer pegar carona, né, bichão? Você muito bem qual é o bicho. Então, eu acho que esse ponto é legal, porque você pode ser o sócio torcedor, Carlos, e levar eu, o Diego e o Ezio para o estádio juntos. Vai caber todo mundo assim no estádio? Cabe, rapaz. A gente bota ali no meu golzinho ali, golzinho do Isso, gol aí, dá certinho. Check-in eu falo. E aí o legal é, assim, você não tem vínculo com o Diego, vínculo de sangue, você não tem vínculo de sangue comigo nem com o Ezio. Mas você pode fazer a chamada gandaia alvinegra. E esse é o ponto principal
do sócio torcedor. Pra mim, eu analisei o sócio torcedor do Ceará de uma forma bem criteriosa e percebi que esse é o principal ponto, porque diferencia do sócio torcedor do outro time, que é o Fortaleza, né? O sócio do Fortaleza, você pode colocar pessoas como dependente de você, mas eles precisam ser vínculo de sangue. Se você é meu tio, você não pode me colocar como seu dependente. E agora você, como meu amigo, pode me colocar como dependente do seu sócio. E o grande diferencial disso tudo é que vamos você... rachar o sócio. É chamar os amigos para assistir o jogo. Porque às vezes você não tem o seu pai para lhe acompanhar, os seus tios ou os seus primos. Mas você tem seus amigos. E aí você tem aquela roda. Os amigos do Mel também valem, pai. Do Mel. Pois é. Aí no caso. Rachar gasolina, por exemplo, né? Rachar a gasolina do carro. Pois então fazer o seguinte, ó. É como a gente chamasse. Seria eu e você e o Rômulo. O Rômulo, né? O Rômulo Jacob e o Diego. O Diego disse que parou de torcer o Ceará em 2012. Depois agora. A gente pede pro Ramon botar ele e pronto. Aí o legal é o seguinte, o Vovô de Ouro com essa promoção, o Ceará fez uma campanha para que ele conseguisse colocar 35 mil no mínimo de pré-cadastros. Então, essa marca foi alcançada. Não significa que vão ser 35 mil novos sócios torcedores, não significa isso. Significa apenas que numa campanha que teve 14 passos dados, essa foi uma delas com 35 mil pré-cadastros. E no caso aí... Vamos lá, pode me perguntar. No caso você falou na questão desse plano, eu acho que para mim seria muito bacana na forma que você construiu. Mas você disse que são 35 mil no mínimo. Eles pediram para baixar o preço do Pois sócio. é. Inclusive Aí, tem um caso, Migra, né? Migra. Aí no caso, como é que a pessoa... Acho que é mais fácil você saber do que eu. Como é que pode ser efetivado? Porque pré-cadastro é pré. Não quer dizer que é definitivo. O grande diferencial é o seguinte. O que você tem que fazer para ser efetivado? Agora, depois que fez esse pré-cadastro, você tem duas formas de ser efetivado. A primeira delas é online. Online foram disponibilizados ontem a partir das 19 horas e 14 minutos, coincidentemente o dia, não é coincidência, mas obviamente o ano em que o Ceará foi fundado, e você tem a possibilidade de fazer esse sócio online. Ontem eu já fiz o sócio da minha namorada, já tá lá tudo certinho, tudo bonitinho, o sócio dela já tá feito, online. Então você tem duas modalidades de fazer, você pode fazer online, pode fazer presencial. Só que os 2 primeiros dias de campanha, que foram ontem e hoje, foram ontem e é hoje, são exclusivamente online. Então você pode fazer o sócio torcedor via online. Agora vai ter um feirão no sábado, na sexta-feira, no sábado e no domingo, lá nos shoppings Rio Kennedy e Papicu para fazer. Diego Pereira tem aí uma pergunta aí pro Neto Ribeiro sobre o sócio. Na verdade são duas. Eu queria saber os valores, né? Tá. E queria saber também como é que vai ficar a situação do pessoal Que já é sócio. que já era sócio. Tá, vamos lá. Duas perguntas muito boas. Eu vou pegar aqui o valor específico dos sócios. O Vovô de Ouro, ele custa R$105 com essa nova campanha, certo? Então a gente tem o Vovô de Ouro custando 105, mas tá aqui, vamos lá. Ó. O Vovô de Ouro ele custa R$120 no valor linear, sem desconto, nada, certo? Inclusive, você colocando os dependentes, eles vão pagar 50% desse valor. Então, eles pagam 50% do valor linear. Se é R$120, cada dependente vai pagar 60 e assim sucessivamente. Então, com essa campanha aí, foi para R$105 mensais, podendo ser pagos no cartão integral, o valor, eles pegam um valor cheio e dividem em 12 vezes, até 12 vezes, mas também no boleto bancário em 6 vezes. Esse daí é o Vovô de Ouro, mais querido, custa R$52 e o campeão da popularidade custa R$35. O valor linear é R$75 do mais querido e campeão da popularidade é 50. É muito parecido com o plano que tinha bronze, prata e ouro do sócio antigo. Já entrando na questão do sócio antigo, a gente tem a possibilidade, vamos supor, se você era sócio torcedor antigo, tá, no antigo plano do sócio torcedor, você não vai ser migrado para nenhum plano, mesmo que esse plano seja parecido com o seu. Ou seja, o pessoal que era ouro no sócio passado, eles não vão ser automaticamente colocados no plano Vovô de Ouro. Ah, então vou perder meu sócio? Não, se você tiver crédito, aí você vai receber esses meses, dependendo aí, esses meses que estavam para vencer do seu plano, você vai receber de crédito na adesão do novo plano. Ou seja, o Carlos aqui é sócio ouro, né, daquele plano, ele pagava R$120 por mês, e ele tinha apenas 6 meses. Ele fez o sócio na época da arrancada do Ceará lá, enfim.
Aí ele fez esse sócio, mas ainda tinha 6 meses para ele renovar. Então ele vai pegar, vai fazer o seguinte cálculo. Bem, eu pagava R$120 por mês, mas ainda faltam 6 meses para o meu plano vencer. Eu vou multiplicar os 120 vezes 6 e aí eu vou ter R$720 de crédito para o próximo plano. Se ele quiser assinar o plano Vovô Ouro, você vai multiplicar 105, que é o valor mensal, vezes os meses, né? 12, vai dar 1.260, e aí você tira menos os 720 que tinha lá, ou seja, você vai pagar R$540 no plano. Rapaz, o cara é fera, Neto Mas, Ribeiro. Assim, o pessoal Pergunta. que tinha o bronze É e o vai mesmo critério. vai até o final do É ano o mesmo critério. e ele não quer mexer. Não, ele não continua. tem opção. Não tem opção. Aqueles planos lá não existem mais. Então, se ele quiser continuar sendo sócio torcedor do Ceará, ele precisa necessariamente encontrar um novo mudar. plano que se encaixe. Neto Ribeiro. Mas aí não era um contrato? Hã? Era um contrato? É, mas aí ele tem o convite, entendeu? O contrato existia, mas aí ele faz com que esse novo plano seja colocado. Ele não tá tirando assim, olha, eu não quero mais o seu contrato, certo? Aí acabou. Você perdeu o seu vínculo comigo. Não existe isso. Mas eles estão dizendo assim, o seu vínculo comigo, ele foi readequado. Você vai receber esse valor aqui em um novo plano. Qual é o que você quer? Até porque, vamos pensar o seguinte, se você é sócio torcedor, você tem a possibilidade de entrar no novo plano. Você quer estar no jogo, você precisa estar no jogo. Você tem um desejo de estar no jogo. Então, não necessariamente você não vai querer ficar não vai querer mudar de plano. Você vai querer continuar sendo sócio. Deu pra entender? É isso aí, Neto Ribeiro, aí as dúvidas tiradas. A gente vai ter que gravar um vídeo só sobre isso, que é Tem o muito... check-in também, só rapidinho, o check-in, tá? Check-in é um novo plano do Ceará, eles querem vender experiência, não querem vender ingresso, então você precisa fazer o check-in para estar no estádio. Se você não fizer o check-in enquanto sócio, o seu ingresso não vai estar lá, você não vai ter acesso ao dia do jogo. Você tem a possibilidade de fazer o check-in até 24 horas antes da partida. Se você não fez, me esqueci de fazer, né? Não fiz, vou tentar chegar lá no Castelão, botar o meu sócio torcedor lá, não vai passar, nem vá. Porque se você não fizer o check-in, você não está autorizado a entrar na Arena Castelão, ou então no PV, ou qualquer outro estádio que o Ceará mandar a partida. É muito importante saber sobre tudo isso, porque é reformulação aí no sócio torcedor do Ceará, né? Verdade. Mandar um abraço para a Liduína Ramalho, ela perguntando, meninos, vocês têm algum árbitro aí para dizer porque a arbitragem está tão ruim? Não tem aqui, mas a gente já trouxe aqui uma vez o Dacido Mourão, a gente pode trazer ele de novo para falar sobre a arbitragem. Eu queria passar rapidamente aqui para a Copa do Nordeste, os resultados da Copa do Nordeste. Tá chegando aí, final de semana, quer dizer, os resultados não, os jogos, né? Tem a tabela da Copa do Nordeste, grupo A, a gente tem o grupo A aí, que tem o River, ó, o River tá liderando o grupo A da Copa do Nordeste. No Bahia ontem, né? River eliminou o Bahia na Copa do Nordeste. Copa do Brasil. Inclusive, o Bahia é o segundo do grupo, né, com 4 pontos. Ele eliminou da Copa do Brasil ontem. Foi 1-0. O Sport em terceiro com 4, o ABC com 3 em quarto e o Fortaleza está em sétimo com 2 pontos. No grupo B, Náutico com 4, Confiança com 4, Imperatriz 3 e Ceará 2. Você vê aqui que os times do grupo A venceram mais os times do grupo B, né? E temos rodada hoje, Sport e Imperatriz. Sábado, Botafogo e Náutico, Fortaleza e Santa Cruz, Bahia e Vitória, o Bavi, um clássico aí do Nordeste, Frei Paulistano e Confiança e ABC e Ceará. E domingo tem River e América de Natal e tem outro clássico, CRB e CSA, só mesmo para a gente ficar aí ciente dos jogos e passar aqui para nosso tema de hoje, que é sobre o Neymar, né? Neymar ainda pode chegar lá, ele fez 28 anos ontem, juntamente, pedi aí pro Oranito botar as imagens do Neymar, né? Fez 28 anos ontem e tem uma matéria do Rafael Reis que fala assim, que olha que o jogador ainda está preso à adolescência. Ele pintou o cabelo de rosa, né? Deu aí uma festa que desagradou o técnico do PSG. E também teve a questão daquela firula que ele fez e o árbitro amarelou o nosso Neymar. Teve outra matéria do Thiago Benevenuti que falou também sobre os números, comparando Neymar e CR7 na mesma idade. Aí vamos começar aqui com o Ezio Rodrigues. Tá aí, Ezio. Neymar com 28 anos, chegando aí no momento da carreira que ele tá sendo pressionado para ser o número 1 do mundo, Ezio. Mas, ó, eu não acho que eu não tenho muito para falar do Neymar, não. Sinceramente. É porque assim, a gente não posso esperar muito do Neymar pelas atitudes dele. Porque pra mim, jogador de futebol, ele é profissional. E se você for falar
quem foi um jogador profissional no futebol se chama Cristiano Ronaldo. O Neymar, ele é um peladeiro. É um jogador que não quer saber muito como é que se diz? Do querer ser jogador de futebol. Isso aí vai muito da educação da pessoa. A pessoa foi sempre muito mimado, cercado, deixava muito que os outros resolvessem os problemas dele. Nunca procurou ele mesmo chegar e resolver. Então, para mim, o Neymar, se ele quisesse, por exemplo, uma pergunta que você fez na enquete, seja o melhor jogador do mundo, ele pode ser, pode, mas só vai ser a partir do momento que ele botar na consciência dele que ele tem que assumir as próprias responsabilidades e ser focado no trabalho. Enquanto ele não for focado no trabalho, ele vai ser isso aí que vocês estão vendo aí. Tem os números aqui, Neymar e Cristiano Ronaldo até os 28 anos. O Cristiano Ronaldo, até os 28 anos, foi o melhor do mundo. O Neymar, nenhum título de melhor do mundo. Cada um tem um mundial até os 28 anos. Um continental, o Neymar tem 2 e o Cristiano Ronaldo 1. Ligas nacionais está 4-4 até os 28 anos. Copas nacionais 4 para o Cristiano, 6 para o Neymar. Um título pela seleção, o Cristiano Ronaldo não tinha nenhum. E até os 28 anos, o prêmio de melhor jogador do mundo, o Cristiano Ronaldo tinha um título da Liga, 10 títulos por clube, nenhum por seleção. Depois dos 28 anos até os 35 ganhou mais 4 vezes o melhor do mundo, 4 Liga dos Campeões, 10 títulos por clube, 2 pela seleção. Aí os números do Cristiano Ronaldo, depois dos 28 anos. O Neymar até os 28 ganhou um Libertadores, uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes, 2 espanhóis, uma Copa do Brasil, 3 Copas do Rei, uma Copa da França, uma Copa da Liga e uma Copa das Confederações em 2013. Aí os números de Neymar e Cristiano Ronaldo, não dá para comparar muito, os dois fizeram aniversário ontem, Neto, mas o Cristiano Ronaldo está consagrado já, e o Neymar está buscando ainda a sua consagração, né? O Neymar tem mais 4 anos de bom futebol, assim, futebol em alto nível, futebol nível Europa. Esses 4 anos, vocês acham que ele pode ganhar um campeonato, aliás, ganhar o título de melhor do mundo? Eu acredito que não. Acho que o tempo dele já passou. Mas o que pesa para ele a favor, por incrível que pareça, é a aposentadoria do Messi e do Cristiano Ronaldo. Porque são 2 jogadores que ganharam nos últimos anos aí quase tudo. O único que quebrou esse momento foi o Modric, que para mim que deveria ter ganhado era o Cristiano Ronaldo e não ele. Mas ali foi um prêmio político que a FIFA fez, porque inevitavelmente se existe uma coisa na FIFA que eu abomino, é essa questão da politicagem, porque Cristiano Ronaldo e Messi não tem como o cara achar um perto dele, nem Neymar. Às vezes eu penso que nem Neymar é como eu falei na pergunta, se o Neymar quer ser o melhor jogador do mundo, ele tem que passar a ser profissional, coisa que até hoje ele não mostrou. É verdade. Dentro de campo ele é muito bom, a gente viu isso. Mas fora de campo ele deixou muito a desejar. Tanto que quando eu cheguei aqui eu até brinquei. Vamos falar sobre o que é a possível lesão dele, gente, o carnaval tá aí. O carnaval tá bem pertinho. Inclusive tem uma imagem. Tem uma imagem que a gente puxou, né? Tem 2 médicos que vão. Os médicos especialistas aí, ó. Léo Santana e o Wesley Safadão estão esperando o Neymar já na Isso aí é uma frase dos boleiros, né? Meu nome é boleiro? Boleiros da firma, hein, mano? Um abraço aí pros boleiros. Tirando assim, foi criativo, hein? Já arrumou um pretexto pro Neymar lá carnaval em Salvador. Nos últimos anos ele não. Eu concordo até com vocês sobre isso. O Neymar teve todas as oportunidades e deixou escapar, mas eu acho que ele tá vivendo, não sei se vocês concordam com isso, o melhor momento dele dentro de campo. Ele tá jogando, depois que ele voltou daquelas confusões, daquela brincadeira toda que ele teve, ele tá jogando muita depois bola. Daquilo foi. Ele tá jogando muita bola e agora é a única, eu acho que é o momento, ou ganha ou não ganha mais, né, Diego Pereira? Bom, eu acho que, como você falou, ele voltou melhor mesmo depois que, nessa temporada, né, depois daquele negócio, daquela questão, né, forçando a barra para sair do clube, né, na marra mesmo. Eu acho que no PSG, a chance que ele tem mesmo de ser melhor do mundo é só se ganhar a Champions League, ou ir sendo o melhor jogador do PSG na campanha, ou sendo um dos melhores. Porque nunca foi. Ele nunca foi o melhor jogador do PSG.
Ele talvez tenha sido o que desequilibrava mais. Né? O momento que o PSG jogou com Cavani e Mbappé. Levou o título com Cavani e Mbappé. Então, apesar de o Neymar não ter mais a concorrência daqui a pouco do Messi e do Cristiano Ronaldo, ele vai ter a concorrência de outros grandes jogadores que estão aí para surgir. Pronto, vamos... Mbappé é um grande jogador que... E muito bem assessorado por fora. Muito bem. É aquele típico caso que o jogador teve cabeça e teve alguém para fazer uma orientação mais correta. Verdade. Porque ele brinca, com o Neymar brinca. Mas ele tem aquele momento, ó, ele é mais focado, né? É o mesmo processo que o Adriano Imperador passou, gente. Profissão, futebol tem muito disso. O futebol não pode ser, pelo Neymar, tratado como se fosse uma diversão. O Mbappé ou outros jogadores, que eu já vi, grandes jogadores, tratavam o futebol como trabalho mesmo, como focado. O Cristiano Ronaldo, ele se diverte também, só que ele foca na questão do trabalho. Ele sabe, rapaz, eu tô aqui com o quê? Tem o quê? 35 anos, 34 anos, né? 35. Eu acho que é 34. 34, né? Pois é, não, 36, ele eu botou acho. na cabeça dele, ele, cara, se eu quero manter o meu futebol em alto nível, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Eu tenho que fazer essa academia, eu tenho que fazer tal isso, porque meu corpo agora é desse jeito. Então, tenho que fazer isso aqui, porque isso aqui vai me tornar útil no time. Quer dizer, que são essas coisas que 35. fazem... 35, né? Então, isso faz com que o Cristiano Ronaldo seja diferente até de Messi em alguns pontos. Apesar que o Messi também é outro jogador que vê o futebol como profissão. Eu acho assim, você não acha que, por exemplo, o Neymar pegou uma certa fama, né? De indisciplina, pegou uma certa fama fora de campo, né? Claro, por causa dele também, né? Por causa de tudo que ele fez. Mas se você for olhar os números do Neymar, eu nunca vi um jogador nos últimos tempos com tanto talento nato. Ele nasceu com esse talento. Só que a gente não pode separar o extra-campo. Isso. A gente não pode separar o Neymar jogador do Neymar cara que faz festa dentro de casa um dia antes da partida acontecer. A gente não pode separar, porque já pensou, seria bom demais eu separar o goleiro Bruno profissional do goleiro Bruno criminoso. Eu acho que o único jogador na minha vida que eu vejo que faz o que faz, mesmo fora de campo, e Romário. No campo o resto Romário. O único jogador que pegou e fez. Mas é porque o Romário nem bebia nem fumava, né? O Romário bebia, mas ele sabia dar uma resposta em campo. Você vê nas entrevistas que como é o nome do técnico holandês, mas que foi o melhor, que era do Barcelona? Johan Cruyff deixava o Romário fazer a palhaçada dele, mas dizia, Romário, dia tal canto, eu quero você em campo jogando, fazendo gol. Ele até conta a história, né? Que ele diz assim que ele queria ir pro carnaval, sair 2 semanas mais cedo, o treinador falou, se você fizer 3 gols na partida, você faz. Diz que é mito isso aí. Pois é, antes do intervalo ele fez. Confirmada pelo próprio Cruyff. Cruyff confirmou que ele mesmo disse, só que ele não acreditou que o Romário ia fazer 3 gols. 3 gols no primeiro tempo, no segundo tempo ele já tinha pegado. O Bruno Formiga, lá naquele polêmico episódio, disse que era, na verdade, nessa história é uma fake news, mas vamos... É quem conta ele, né? Mas quem conta ele, mas foi confirmado pelo próprio Cruyff. Ele só disse uma fake news do próprio Romário. Ele só não acreditou que o Romário ia fazer uma palhaçada dessa. O André Honora dizendo cheguei agora, e o Felipe Estrela, Romário não bebia, dizendo aqui, concordando com o Diego Pereira. Rapaz, se o Romário não bebe... O Romário postou um vídeo recentemente. Tu faz o quê? Tu não... Hein? Quem não bebe sou eu. A nossa enquete foi sobre se o Neymar poderia ser o melhor do mundo. A maioria de 58% sim, 42% se ele se ajeitar por 2 temporadas, pelo menos se ele se focar, acho que o problema do Neymar é foco. Se ele se focar e ser o melhor jogador do mundo, ele vai ser o melhor jogador do mundo. Em 2 ou 3 temporadas, ainda dá tempo. Mas caso ele continue com essa mesma postura de ser chamado de menino Ney com 28 anos... Gente, minha mãe não me chama de menino faz tempo. Eu tenho 22. O menino com 28 anos ainda é chamado de menino Ney. É por isso que eu tô dizendo, ele é mimado demais. Isso aí é mimado demais. É igual o... Não, o Galvão Bueno, a gente não vamos nem falar, porque o Ronaldo... Que ele chamou o Ronaldinho... Ronaldo, ele jogou muito bem, mas o Ronaldinho fez as coisas melhorarem. Pois é.
Mas Quer aí- dizer, é babação demais. Né? Ah, Maria. E aí, Diego Pereira, com a sua aposta aqui, quantas vezes o Neymar ainda pode ser o melhor do mundo? Quantas? Quantos? A gente tá discutindo aqui se pode ser. Vai ser, acabou agora, né? Meia vez. Acho que é mais uma torcida sua aí pra que ele seja, né? Porque, Tô achando também. Nenhuma. Falta do programa. cara, sinceramente eu acho que no PSG não. Talvez ele indo pra jogar na Inglaterra, voltando pra Espanha, Ele né? já voltando pro Barcelona, ele tem muita chance. Sem o Messi. Isso se o Messi. Sem o Messi, né? Isso sem o Messi, Não, né? com isso é o Messi, porque a tendência é que o Messi tem uma redução, É, uma mas redução por incrível física. que pareça, o Messi, rapaz, acaba ter uma queda de carreira do Messi até agora. O Ronaldinho, acho que mais na mesma idade do Messi, ou até mais novo, que teve a decaída, né? O Ronaldinho Gaúcho, no caso. Agora o Messi todo O surpreendente. Messi tem Ele e o Cristiano 32, Ronaldo, gente. hein? O Messi tem 32, e com 32 anos o Ronaldo Gaúcho já tava praticamente no Brasil, eu acho. Pois é, por incrível que pareça, os dois jogadores que pra mim conseguem manter o auge, né? Físico, estático, é Messi e Cristiano O Ronaldo. Ronaldinho também abandonou. No caso, pega essa fama ruim do futebol brasileiro, os jogadores não conseguem chegar mais àquele alto nível, né? Chega um momento que a galera... Pra mim teve um jogador que alcançou isso. Não vou dizer que foi o Romário, mas o Zé Roberto foi um jogador que jogou por muito tempo e manteve um nível 41 anos. aceitável. Magno Alves jogou muito tempo. Magno Alves Tá muito perto. foi o artilheiro do mundo durante o quê? Um ano. Se ele voltar hoje a jogar, ele é o Ele artilheiro tá do mundo. jogando, ele fez até gol no Atlético de Alagoinhas agora contra o Flu de Feira. Fez ele e o Marcelo Nicasso também, Pois fizeram, né? é. Daqui a pouco o Robson de Castro traz ele de novo. Ixi, merece enterrar, hein? É isso aí, galera. O programa aí, muito bom. Estamos chegando ao final, né? Vamos fazer uma aposta? Vamos lá. Vamos fazer uma aposta. Bora. Tá? Não, faça a não paga Veja do Paga. programa. O Aranito ganhou, a semana passada acertou o placar do Clássico Rei, mas ninguém apostou dinheiro não, viu? Mas, ó, apostou dinheiro. A gente vai fazer uma aposta sem dinheiro. Eu não posso fazer a aposta com dinheiro. Vixe, é porque a gente sabe, né? É, Tem um pode- dinheiro pode. bem ali. Mas ó, vou lhe dizer uma coisa. Vamos apostar com quantos jogos o Argel Fux vai ser demitido? Vamos? O que, é que vocês acham? Eu tô É uma proposição legal? A gente ela- pode. eu tô torcendo aí pro ele Argel ficar? pra ele ficar, porque Rapaz, Eu já tô- já- não Ele é do adianta. contra. Não é questão só ser do contra, não. É porque ele quer que dê certo. não. Rapaz, Ele só quer as coisas que dê certo. tu tá indo- Não, não tô sendo do contra, não. Eu tô achando que o Ceará, com a Argel Fux, ele não vai conseguir trazer o futebol que a torcida Vocês quer. acham? Mas Vamos lá. ele Porque pergunta. nós da imprensa Vamos lá. esperamos dele. Eu vou mudar. O Neto então. Ribeiro perguntou, então cada um dá a sua Então, opinião, né? isso, ó, aqui, vamos lá. Vocês acham que o Argel continua no elenco do Ceará, no comando do elenco do Ceará, como treinador? Depois, até o Cearense, ele chega no Campeonato Brasileiro? Vamos lá, ele chega no Campeonato Não, Brasileiro. eu torço que ele fique, mas eu acredito que não, porque se você for analisar todo o histórico do Ceará nos últimos 10 anos, nenhum treinador ficou até o final do Cearense. A gente faz uma aposta aqui, nos últimos 10 anos, se você pegar, nenhum treinador durou do começo ao fim do Cearense. Todos foram demitidos ou 3 partidas depois, ou Não, você tem primeira fase o depois. Chamusca, Ó, vamos lá, O Chamusca Mas ficou. o Chamusca ele fez um bom trabalho. Mas agora. Mas ó, caiu logo depois que acabou. agora, Ele caiu com 8 rodadas, se não me engano, do Campeonato Brasileiro agora da Série A. de olha 2018. o dado que eu vou dizer que vai muito do que o Neto fala. O Ceará veio a ganhar uma partida. A última que o Ceará, agora, né, contra o Pacajus, mas a última vitória foi no dia 30 de outubro contra o Fluminense pelo Brasileiro. Quantos jogos foi de lá pra cá? 12 jogos, mano. 12 jogos. Quantos o Fux foi técnico do Ceará? Mas também teve a Adilson Batista, que ganhou essa que você está falando, e teve o Anderson Moreira, que passou 10 sem ganhar, estou né? Dizendo, não estou contando a partir do momento que ele perdeu Que a ele última assumiu. vitória até agora, contando amistoso, contando tudo. Deu mais ou menos 12 jogos. 12 jogos. O Fux ele assumiu contra o Atlético Paranaense, se eu não me engano. Atlético Foi nos últimos Paranaense, Corinthians e o Botafogo. Botafogo. 3. Amistoso contra o time do sindicato. Pelo amor de Deus. Eu tô contando também porque, pelo amor de Deus. É pra contar. É pra contar. Pois é. Aí 4. Freire Paulistano 5. Ferroviário 6. Fortaleza 7. 7. E agora que ganhou. 8 jogos. O Felipe Estrela. É muito jogo
técnico ficar sem ganhar um jogo. Viu, Ele Everton? pode comemorar que não perdeu também, né? Pois é, ainda tem isso, não. E ainda fica as piadinhas dos torcedores do rival, né? Viu, Não, Everton? o mais chato, desculpa, Carlos, tô te cortando. O mais chato é porque ele chega e fala na coletiva dizendo que salvou o Ceará do rebaixamento. Ele não salvou. Pois é. O cara não. Se tivesse o Agel lá. Dizer que caiu. Ele E aquela também. do passada museu, mano? Gente, pelo amor de Deus. Ó, inclusive o Felipe Estrela falou assim, hashtag fica gel e hashtag missão dada é missão cumprida. Não, o pessoal do Fortaleza tá numa campanha aqui pra deixar o Agel dentro do time. Porque ele sabe que se o Ceará tiver um bom treinador, vai ficar difícil pro Fortaleza, entendeu? Terminou o Clássico Rei, não sei se vocês foram ao estádio, mas terminou o Clássico Rei, o pessoal ficou, fica Agel, Fui cantando na ironia. Na ironia, o torcedor do Fortaleza quer que Até fique. o do Ceará tá no jogo agora, que eu fui no jogo do Pacajus. Caramba, mas se tu visse os aplausos que ele deram pro Bergson quando saiu o Rodrigão, mano. Quando o Agel, mano. Mas foi uma brincadeira, mano. Eu acho até que o Rodrigão ele tá acima do peso, mas se ele conseguir ficar num peso ideal, dá pena. Mas assim, dá pena atual, mas se ele conseguir ficar num peso, ele faz gol. Faz muito mais gol do que o Felipe Cardoso, que está no Fluminense. E o Felipe Estrela continua. Ceará, desde a chegada do Rogério, procura um treinador para ser ídolo. Tentaram forçar o Lisca, que ganhou até busto, né? E o Felipe Estrela, Ceará tá desesperado, procurando um mito para chamar de seu. Não, acho que não tá procurando mito, não. A questão é que o Ceará ele tá precisando de um treinador que tenha conhecimento de futebol. Entendeu? Futebol moderno, E o mercado futebol tá atual. difícil. O mercado tá difícil. Mas eu acho que, eu volto a dizer, o Anderson Moreira não era pra ter saído. Eu acho que aquela sequência de jogos foi absurda. Não dá pra você manter um treinador com 10 jogos sem vencer. Mas muito daqueles jogos não era culpa do Anderson Moreira. É o treinador, ele tem a capacidade de fazer o time sair da defesa e chegar ao ataque. Agora, quando o cara chegava, o Felipe Cardoso perdeu o gol contra o Goiás aqui dentro, o Thiago Galhardo perdeu um pênalti, então todo aquele contexto faz com que o Pese Anderson Moreira psicológico do jogador. pese, mas ele era um bom treinador. Fortaleza nos 2 jogos que atuou sob o comando, aliás, o Ceará nos 2 jogos que atuou sob o comando do Anderson Moreira no Clássico Rei, o Clássico Rei foi totalmente dominado pelo Ceará. André Honório, o rapaz não vai ter tão cedo treinador como ídolo no Ceará. Rapaz, a discussão aqui tá boa, mas chegou o tempo, né? Desculpa, Anderson Moreira foi só um jogo. Agradecer aqui a presença de vocês e pedir para você dar o seu alô final aí, Neto Ribeiro. Tá, gente, muito obrigado aí, eu falo demais. Né? Eu já falei pro Carlos aqui que pode me chamar, que eu sempre ouvi. Então, acho que é importante aqui a gente falar sobre o futebol cearense mesmo. O futebol cearense ele tá em alta. A gente precisa discutir, porque mesmo que ainda tenham 2 times da primeira divisão, tem muita gente do eixo sul-norte que não fala dos nossos times, que não dão um verdadeiro crédito. A gente precisa enaltecer isso. Ezio Rodrigues aí. Também reafirma as mesmas palavras do Neto. E galera, vamos aí pelo menos tentar fazer o campeonato cearense ser mais atrativo, porque até agora nada. Diego Pereira aí, seu alô final, Diego. Só agradecendo mais uma vez o convite, né? Poder estar Convite aqui. não, você faz parte da bancada agora, Olha né? aí, mano. O cara é modesto, o cara é modesto. É um prazer estar aqui mesmo. Falar de futebol com vocês, que sabem muito. Mandar só um beijo, um abraço aí para meus pais, né? Que estão me acompanhando aí, nos acompanhando pelo YouTube. E um beijo aí pra Priscila. Priscila, tá certo. Felipe Estrela, ótimo programa. Valeu, galera. Programa Bola no Rádio, edição 22. Rádio Classista, iniciativa da FETRACE. O presidente Francimar Silva, secretário de comunicação Luiz Neto e técnico responsável Orenilton Vidal.